Olá, eu sou Estela Rossato e bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre fé, psicologia positiva e neurociência. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a se libertar da culpa, a se perdoar, a se livrar desse sentimento de não merecimento de amor, seja de Deus ou seja dos outros. Então aproveita e já deixa seu like, ativa o sininho, fica até o final e vem comigo. Bom, hoje eu quero te ajudar a se livrar desse sentimento de culpa, desse sentimento de indignidade perante Deus, e muitas vezes perante as outras pessoas também. Para a gente conseguir se livrar desse sentimento de culpa, nós precisamos entender algumas coisas. Não adianta eu falar, você é amado, se perdoe. É muito fácil falar, ou difícil fazer, por isso que estou aqui para ajudar. Então, nós vamos passar por 5 tópicos. O primeiro é a origem social da culpa. Depois, a origem natural da culpa, né, da nossa natureza, da nossa biologia. A terceira, manipulação pela culpa. Isso também é bem importante. Aí nós passarmos para a questão da nossa humanidade caída, ou humanidade imperfeita, e por fim, como se livrar da culpa, como conseguir nos perdoar. Primeira parte, origem social da culpa. Bom, como vocês devem saber, nós somos seres sociáveis. O ser humano só sobreviveu porque nós vivemos em sociedade. Então, quando a gente fala muito tempo atrás, até hoje, quando se vive em áreas muito distantes, muito isoladas, você precisa de um grupo para se manter vivo, né? Um grupo para se proteger de ataques, seja de invasores, seja de outros animais. E para você pertencer a certo grupo ou para uma sociedade viver em harmonia, nós temos que seguir algumas regras. Essas sociedades vão desenvolvendo culturas, que daí tem tradições, religiões e as suas leis. O que acontece quando você começa a desrespeitar essas regras dessa sociedade? Você pode ser expulso da sociedade. Mas você ser expulso de uma sociedade, você viver isolado, principalmente antigamente, podia significar literalmente a morte. Nosso maior instinto, o maior instinto humano de qualquer um é a sobrevivência. Portanto, a culpa ela se desenvolveu para saber que a gente não pode pisar fora da linha para nós não sermos banidos deste grupo que nos protege, que está à nossa volta. Daí a gente vai pegar o gancho social para ir para a questão da nossa evolução e da nossa cabeça. Bom, a emoção também está dentro da nossa cabeça, essa coisa mais louca, né? Então, a razão e a emoção está tudo junto aqui dentro de como nossos corpos vão liberar os hormônios. Então, a questão do sentimento de culpa, ela também foi se evoluindo. Para quê? Para garantir que nós nos comportássemos bem. Então, quando a gente pensa em fazer algo de errado, errado dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto, né? Ou a gente faz, vem esse sentimento de culpa. O que esse sentimento de culpa acontece no nosso cérebro? Ele ativa o lado de punição. Então, a gente tem medo de ser punido, medo das consequências, sejam elas naturais ou impostas pela sociedade, e diminui o nosso sensor de prazer. Então, a gente não sente bem-estar, a gente acaba sentindo um mal-estar. Estela, isso quer dizer que a culpa é ruim, esse sentimento? Não, ela não é ruim, ela é desagradável. Ela é muito importante. A sociedade, de fato, precisa de leis e regras para a gente viver em harmonia, para saber até onde a gente pode ou não pode ir, porque não somos todas pessoas bem intencionadas. E mesmo quando bem intencionadas, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, o problema não é sentir culpa. O problema é a gente arrastar a culpa. A culpa, ela serve antes de fazer algo como sinal amarelo. Então, eu quero fazer tal coisa. Aí vem aquele sentimento, já se sente meio culpado de pensar em fazer isso. Fala, será que eu devo fazer isso? Não. Ou no caso, se você fez besteira e atravessou o farol vermelho, vem o sentimento de tipo, putz, fiz besteira. Nesse putz, fez besteira, bom, você vai ter uma consequência em relação a isso. Você vai levar uma multa. Uma vez que você pagou essa multa, acabou. Ela tá quitada. Você não tem que ficar se remoendo pensando, nossa, por que eu passei aquele farol vermelho, a multa que eu tomei. Isso não faz sentido e está errado. E esse ponto é, quem você quer ser a partir de agora, de hoje? O que você vai plantar? Quem que você vai crescer para você poder colher essa perdão, essa ajuda e tome uma decisão. Mas vamos então para a terceira parte. É aí que a gente vem pela manipulação pela. Bom, não precisa ser nenhum Einstein para aprender a manipular os outros. As crianças aprendem muito cedo a fazer isso com os pais, quando os pais são separados, aquele jogo, né? Assim como os líderes ou pessoas que querem chegar ao poder também aprenderam muito bem. Sejam líderes religiosos, líderes políticos, sejam líderes ou estruturas familiares. Fazer essa bipolaridade de culpado e de salvador, herói, vilão, e te manipular por isso é antigo.
E na nossa sociedade, nós somos, temos a origem, né, judaico-cristã, nosso aprendizado na era medieval. Gente, culpa era o negócio que mais dava dinheiro, porque eles vendiam indulgências. O que eram as indulgências? Era a igreja vendendo o perdão para você chegar ao céu. Então, quanto mais culpado você era, quanto mais regras você quebrava, mais você tinha que pegar, senão você ia para o inferno. Então, olha a manipulação por culpa e medo. Detalhe, você também não pode questionar o clero, a igreja, o líder, né? Aí eles colocam também o medo e a culpa para você nem usar questionar. Olha só que perigoso. Se você não questiona, você só obedece. Se tudo que faz você se sente culpado, olha a mágica aí para manipular toda uma sociedade, né? Vamos pegar então esse gancho de, tipo, todos nós somos merecedores da ira, para a quarta parte do vídeo, que é humanidade caída. Nós somos humanos limitados por natureza. É fato. Nosso cérebro tem limites, nosso físico tem limites, nós não somos oniscientes, não somos onipresentes. Temos sim dificuldades com domínio próprio, porque nós temos desejos, nós temos impulsos, a nossa natureza carnal versus a nossa razão. Então, eu digo natureza carnal, não digo só questão de pecado, sabe? É aquela coisa, eu quero dormir mais um pouco, eu vou acordar para ir para academia. São coisas até do dia a dia que a gente pode colocar na prática. E Deus sabe disso, que nós somos imperfeitos. Então, tinha uma época, sempre quando eu orava, me sentia muito culpada e tal. Aí eu falava, Deus, me perdoe por ser tão pecadora, por não conseguir ser perfeita e tal. E acho que o Espírito Santo que me revelou só pode, né? Faz pouco tempo isso, gente, isso que é mais triste. Por que eu tô pedindo perdão por ser pecadora? Eu que escolhi ser pecadora? É uma condição minha humana, é uma condição que a gente nasce. Na palavra pecado, né? Ou seja, ser imperfeita é parte da humanidade. Todos nós somos. Todos nós. Então, isso não é o problema. O problema são as decisões que nós tomamos muitas vezes e elas geram consequência, nosso livre-arbítrio. Só que assim como uma criança, quando ela aprende a andar, ela vai cair várias vezes, na nossa vida nós fazemos isso também. E faz parte, e tudo bem. Vai ter consequências. Você vai cair, você vai ralar um joelho. Pode ter consequências maiores, pode ter consequências menores. E nós podemos optar. Quando nós optamos a seguir a Deus, nós entendemos que há regras para nos proteger e nós, por livre-arbítrio, escolhemos seguir essas regras porque sabemos que vamos escolher coisas melhores na nossa vida. Por favor, entenda que é uma diferença gigante entre ser indigno e ser imperfeito. É uma diferença gritante entre ser indigno e simplesmente ser limitado. São coisas completamente diferentes. E tudo bem ser imperfeito, ser limitado, porque não tem como sermos. Olha só o que Deus diz sobre nós, de como nós fomos. Ou melhor, olha só o que a Bíblia diz sobre você, de como você foi criado. Salmo 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvarei, que de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você é uma obra de Deus, e as obras de Deus são maravilhosas. Como que você pode ser tão ruim, tão mal e tão indigno assim? Deus diz que as palavras dele estão escritas nos nossos corações. A gente tem a decisão do que fazer e do que tomar todos os dias. Mas espera aí que eu vou chegar lá. Em Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui nessa palavra pecadores eu abriria um parênteses e colocaria assim: quando nós ainda éramos ignorantes das nossas limitações, da nossa efemeridade nesse mundo. Jeremias 31:3 diz: Com amor eterno eu te amei. Por isso, com amor leal te atrai. Ai, que lindo. Então, é a partir daí que a gente começa a entender como Deus nos fez, nos ama, nós podemos ir nos libertando desse papel de juiz sobre nós mesmos, de nos culpar e de termos que trazer esse fardo, né? O próximo vídeo vai ser sobre penitência. Então a culpa, a gente trata ela como uma penitência, a gente arrasta ela para nos sentirmos mais dignos, mais santos, mais próximos de Deus, sendo que é exatamente o oposto do que Deus quer e que Deus fala. Tem até umas passagens, quando você lê assim, você fala, Tito 3:5 diz, Ele nos salvou não por obras de justiça que tenhamos feito, mas de acordo com a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando você começa assim, você fala, nossa, nós não conseguimos seguir regra, como nós somos ruins, e depois você acaba vendo assim,
Ele morreu por nós e ele nos salvou exatamente porque sabe que é impossível cumprir todas as regras e fazer tudo perfeito de acordo com a lei dos homens. Olha que lindo isso. E ele nos ama apesar disso, e por isso, e com isso. É louco, né? E daí agora nós vamos para a última parte, já que a gente já está falando do amor de Deus, já que nós estamos falando que a nossa humanidade ela é inevitável. Vamos, como nos libertar da dor, da culpa, do pecado. Mateus 18, 21 a 22 diz assim: Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse perdoar não é perdoar só o meu irmão, mas é perdoar a nós mesmos. Na Bíblia diz que nós temos que amar o outro como nós nos amamos. Como que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Porque pensa se fosse uma pessoa que você ama muito, uma mãe, um filho, um melhor amigo, ou é um pet, não entra no caso, mas alguém, algo que você é um amor muito grande. Imagina saber que essa pessoa carrega uma culpa que ela não consegue se libertar. Você não vai ficar com dor, não vai sentir uma dor, você não quer que essa pessoa esteja feliz, ela seja liberta, que ela consiga te olhar com os olhos que você vê. Deus quer que a gente nos enxergue com o olho que ele nos vê. Então, quando a gente sente culpa, a gente tem que se arrepender. O que é se arrepender? É entender que estava errado e começar a tomar uma postura diferente. Não é só uma emoção de, tipo, eu me sinto culpado. Quantas vezes as pessoas não vão e choram e pedem perdão, tá culpado, e depois voltam fazendo essa porcaria, né? Então não adianta nada. Não é esse chorar. É você tomar uma decisão de ser diferente a partir de agora. Para colher coisas diferentes. Você traiu? Você se deu a tentações. Você errou ou você pecou. Você vai pagar as consequências disso. Mas isso não quer dizer que você é um traidor sem recuperação, que você vai trair. Você roubou, você não precisa ser um ladrão. Tá? Você vai colher as consequências. Mas você não vai ser um ladrão. Não precisa ser um ladrão. Não precisa ser eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Você tem livre-arbítrio. Não deixe a culpa, não deixe a sociedade te rotular, te definir. Faça escolhas saudáveis a partir de hoje. Entenda, Jesus morreu na cruz por amor. Não para você se sentir culpado. Não para te fazer uma chantagem emocional. De tipo, nossa, olha como ele sofreu, por isso que tem que seguir ele. Não. Porque ele era amor. E essa foi a consequência. E essa foi a prova de como nós somos importantes. Ele não morreria por alguém que simplesmente seja indigno e sem valor. Não. Nos foi pago um alto preço. E nós temos valor. Mas nós temos que ter a decisão de alcançar esse valor, de seguir. Para concluir, peça perdão por quem você feriu, se você tiver coragem ou oportunidade. Peça perdão a Deus quantas vezes forem necessárias. Porque às vezes a gente demora para conseguir se sentir livre desse peso. A Bíblia fala para a gente confessar nossos pecados uns aos outros, quer confessar nossos erros. Amigos, às vezes quando a gente fala, gera cura, né? A gente digere o que foi feito, a gente digere as histórias, os significados delas pra gente. É muito louco como a psicologia funciona nesse aspecto. Peça perdão. Peça perdão a Deus quantas vezes for necessário. Até um dia você olhar no espelho e você decidir e falar para você mesmo: Eu me perdoo. Eu me amo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos amar. Só para assim a gente conseguir amar e cuidar. Nós somos imperfeitos. E tudo bem. Não indignos. Deus te abençoe. Um grande beijo e até.